Imagina perceber sinais claros de perigo, marcas de patas enormes no quintal, sons de briga entre as onças ali na madrugada e ainda assim, no meio à rotina, tratar tudo como uma brincadeira? Foi assim que aconteceu dias antes da tragédia lá do caseiro do Mato Grosso do Sul, né, onde infelizmente a onça veio findar sua vida, né? Então tem um vídeo que circula nas redes sociais, aonde eles já tinham visto, né, que as onças estavam rondando ali o quintal. Eu quero dividir com vocês e para a gente estar fazendo aí uma reflexão sobre isso, tá bom? Eu sou a Alessandra. Neste canal a gente fala entre o caminho entre a vida e a morte. Reflexões de histórias reais que a gente pode tirar para a nossa própria vida. E hoje eu quero falar algo que me lembrou, né? Eu quero estar compartilhando uma história que me lembrou muito o que aconteceu recentemente. Eu perdi meu pai, perdi minha filha e eu tive alguns sinais que isso poderia estar acontecer. E eu quero dividir isso com vocês. Mas aí eu vendo, né, os vídeos ali do seu Jorginho, uma história que tá todo mundo comentando na internet, tem vários vídeos falando do caso do seu Jorginho, porque infelizmente ele foi atacado e foi devorado aí pela onça pintada, né? Ele era um caseiro, né, lá do Mato Grosso do Sul, um pesqueiro, um local muito bonito. Inclusive, eu até fiz um vídeo falando, né, das nossas decisões de estar onde a gente quer, porque eu acredito que ele trabalhava lá já há muitos anos, pelo que a gente viu as reportagens, os vídeos, né, passando sobre o caso e tudo mais, e ele trabalhava ali há muitos anos, né, e parecia uma pessoa muito simpática e parecia estar muito contente e muito satisfeito do local onde ele trabalhava, onde ele vivia, né? E digas aí de passagem, como eu disse, né? O Pantanal é um local lindo, maravilhoso, aonde está, né? Também ali a moradia, né? Das onças, cobras e vários outros animais selvagens, não é mesmo? Eu vou mostrar aqui um trechinho, não aparece o som, eu tentei colocar o som para vocês verem, né, que o cunhado dele parece que ali chega no outro dia lá no pesqueiro, conversa com ele e mostra os rastros das onças, né, que já estava rondando ali o pesqueiro em tom de brincadeira ali e tal, ele fala, né, fulano, né, a onça vai comer o Jorge e tal, então, em tom aí de brincadeira, eu vou passar o trechinho aqui que eu peguei aqui na internet. Eu queria ter pegado o vídeo com o som, mas não consegui. Mas aqui dá pra gente ver certinho que eles mostram os rastros da onça, o seu Jorginho, né? Querido aí, né? Que ficou bem conhecido, né? Na internet. Olha só, os rastros, né? Ele mostra os rastros que as onças na madrugada estavam ali, rondando já o pesqueiro, né? Ali onde ele trabalhava e ele dormia também, né? Olha só, ele mostrando ali os rastros gigantes ali das onças, né? Então, quer dizer, havia aquele alerta ali, né? Uns dias antes do acontecido. Mas, no fundo, será que aquilo era apenas uma coincidência? Ou será que já era um aviso de que algo poderia estar acontecendo? Eu digo isso porque recentemente eu também, né, eu perdi meu pai, eu perdi minha filha, e houve alguns indícios de que isso poderia acontecer. E por medo, né, eu repreendi, né, as coisas e disse que faça a vontade do Senhor, mas eu, tipo, que não acreditei. Eu acho que a gente não acredita. Mas quando acontece, é bom a gente ficar atento a esses sinais que é dado aí do universo. Eu acredito de Deus, acredito do nosso Mestre Jesus Cristo, né? Eu vou compartilhar, então, o que aconteceu. Eu perdi meu pai tem um mês e eu perdi minha filha, já vai fazer um ano. E houve algumas coisas que aconteceu antes de acontecer a morte deles. O meu pai, ele fazia já tratamento contra diabetes há muitos anos, né? Mas há 3 anos atrás ele cortou o pé e ele começou um tratamento bem rigoroso. Ele perdeu um pedaço ali do pé, não fez com que ele parasse de andar nem nada, mas ele perdeu. Foi uma reabilitação ali demorada e tudo mais. Aí depois ele sofreu um infarto. Então ele veio eu tive que operar o coração, então ele veio ali lutando, né, esse tempo todo, há 3 anos aí, né,
mas estava bem e tudo mais. Só que nesse intervalo, nesses 3 anos, sempre eu estava indo visitá-lo no hospital, acompanhando tudo. Eu fiquei com muito medo ali do falecimento dele na cirurgia, porque ele ficou bem debilitado e tudo mais, mas ele nunca disse uma frase que ele disse dias antes dele falecer, dessa vez, que era: eu vou sarar se Deus quiser. Por que eu tô dizendo isso? Quando ele faleceu, a minha mãe disse a mesma coisa, né? Ele falava nessa semana, antes do falecimento dele, esses 5 dias antes, eu vou sarar se Deus quiser. E aí a minha mãe fala, e agora ele sarou mesmo, né? Ele veio a falecer e não sente mais dores. Então eu fiquei refletindo, falei, nossa, e ele nunca tinha falado isso quando ele estava fazendo os tratamentos e estava bem mais ruim do que ele ficou agora, né? Agora ele deu, na certidão de óbito, foi embolia pulmonar, ele teve dengue e complicou algumas coisas, né? E o mais impressionante foi da minha filha. A minha filha, ela fazia um tratamento, né, contra a ansiedade já com psiquiatra, e eu levei ela faleceu em maio de 2024, o ano passado, né, vai fazer um ano. E em abril a gente passou em consulta com o psiquiatra. E eu fiquei um pouco preocupada, porque ela ficou triste, ela não queria estar continuando com os remédios, mas enfim, ela continuou com os remédios porque ela não estava se sentindo bem, inclusive remédios para dormir. E aí, eu não me lembro se foi nesse dia que a gente foi ao médico, nessa noite que eu sonhei, ou se foi nessa semana, mas foi alguns dias antes dela falecer. Eu sonhei exatamente, eu vi exatamente, foi um sonho bem rápido, ela em cima da cama, entubada, exatamente como ela ficou, né, em cima da cama, entubada. Eu acordei muito assustada, eu repreendi ali, né? E eu liguei, ela não estava em casa, eu liguei para ela pelo WhatsApp, passei mensagem pelo WhatsApp, né? Conversei com ela, falei que eu tinha tido um sonho ruim, mas eu não tive coragem de dizer que era esse sonho ruim, porque naqueles dias eu estava tendo sonhos ruins com a minha gata. E eu comentei com ela sobre o sonho da gata, com a gata, não com ela, sabe? Então, hoje eu vejo que foi um aviso de preparação. Para mim, foi um aviso de preparação, né, que poderia vir. Quando eu lembrei, eu fiquei assim, me senti um pouco culpada. A gente se sente um pouco culpada. Ah, poxa, se eu tivesse me alertado, será que eu poderia ter feito alguma coisa? Mas eu acredito que não. No meu caso, né? E não sei, assim, no caso aí do seu Jorginho e tal, mas no meu caso, eu acho que eu estava sendo alertada para me preparar para a situação difícil que ia vir, né? No caso aí do seu Jorginho, tinha duas hipóteses, né? Ou se preparar que ia vir, ou ficar em alerta com o perigo, né? Será que Deus envia avisos para nós e a gente tem que ignorar que ele manda avisos de alguma maneira? Porque eu vivi isso na pele. E vendo a reportagem do seu Jorginho tão bem, nitidamente dá para ver que sim, envia avisos de alguma forma para avisar a gente ou do perigo ou na preparação. No caminho entre a vida e a morte, muitas coisas não têm resposta certa. No caminho entre a vida e a morte, muitas coisas permanecem envoltas em um mistério. Mas talvez o que mais importante seja estarmos atentos. Nem sempre conseguimos explicar racionalmente os sinais, os sonhos, as sensações silenciosas que tocam nosso coração. Talvez algum seja, sim, simples coincidência, mas talvez outros sejam delicados avisos. Pequenas sementes plantadas em nosso espírito, para nos preparar para o inevitável. Estar atentos a essas sutilezas é uma forma de honrar a vida e reconhecer que mesmo no silêncio a existência nos fala e talvez Deus também. É natural, depois que a perda acontece, a gente se pergunte: e se eu estivesse percebido? Será que poderia ter evitado? Mas eu te convido a não deixar esses pensamentos corroam o que existe de mais sagrado em você. Você fez o melhor que pôde com o que sabia naquele momento. A gente fez, eu fiz, você fez, se já aconteceu isso com você. A vida não é feita de certezas, é feita de amor. E amor, mesmo quando não entende tudo, sempre é o suficiente. Estar atentos aos sinais é importante, mas se acolha sem julgamentos. Fizemos o que achamos que seria certo, possível, naquele momento. Acolha com compaixão. Aceitar que você não tinha como prever tudo,
Perdoar a si mesmo pelas decisões que hoje, olhando de fora e com dor, parecem insuficientes. Entenda que o seu amor foi verdadeiro, mesmo que imperfeito, e isso basta. Então, se acolha com compaixão. Aceite que você fez o melhor que podia naquele momento. O que você entendia, o que você podia. O que vale é o sentimento, é o amor verdadeiro que você sentia. Nós não estamos aqui para entender tudo o que acontece. Não, às vezes não conseguimos interpretar direitinho o que é nos dado, esse sonho, esses pressentimentos. É tudo muito confuso, porque é um mistério entre a vida e a morte. Há um grande mistério, mas sim temos que estar atentos, claro. Mas vamos nos acolher com amor. Não vamos nos julgar, né? Oferecer a si mesma a mesma bondade que oferecia a uma criança assustada, ferida e sem resposta. Se acolha, se perdoe se você se sente triste por causa que você não ficou atento a esses sinais. Eu sempre penso que foi para mim, né, como eu disse aqui, foi para que eu me preparasse. E lógico que no momento eu não entendi, eu repreendi, né? Mas foi para uma preparação que realmente ia estar acontecendo. E hoje eu vejo que, se eu tivesse percebido antes, eu poderia ter feito alguma coisa? Eu acredito que não. Eu acredito que aquilo foi realmente um preparo, né, para que eu me preparasse ali espiritualmente para que tudo estava acontecendo. Só que eu não tive isso. Realmente eu tive reações, e depois eu vou estar contando em outro vídeo sobre reações, né, que a gente tem quando a gente perde ali um ente querido próximo, né, no caso minha filha, meu pai e várias outras pessoas próximas que eu perdi e tudo mais. Mas nesse momento, essas visões, esse sonho, eu acredito que foi feito para mim ter o preparo, o melhor preparo que eu conseguiria para enfrentar essa perca, né? Essa perda tão importante. Então, quando você acolhe com compaixão, você liberta a si mesmo da prisão da culpa e abre espaço para que a dor seja transformada em crescimento, em significado, em amor ainda maior. Você já viveu algo assim? Um pressentimento, um sonho, um gesto que só depois que você entendeu? Compartilha aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Na descrição do vídeo, eu deixei um link, né, que pode fazer sentido aí para você, tá? É um material sobre a terapia da escrita que pode ajudar a liberar emoções presas dentro da gente, trazendo alívio e paz, tá? O que está me ajudando bastante. Então, obrigado por estar aqui e nós nos encontramos no próximo vídeo.